Boa noite a todos, meus irmãos e irmãs. Vamos dar sequência ao nosso estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte, no capítulo 16, Médiuns Especiais. Vimos anteriormente, na nossa última reunião, a variedade de médiuns escreventes com relação e segundo o modo de execução. E hoje nós vamos ver do item 192 ao 193, segundo o desenvolvimento da sua faculdade. Então, vejam só mesmo. Esse livro, como foi classificado por Allan Kardec, o Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Então, esse livro é o guia que orienta os médiuns e os evocadores a saber lidar com a relação entre os dois mundos. Portanto, é aqui que a gente tem que aprender sobre a mediunidade. Como nós estamos querendo verdadeiramente aprender, a gente está estudando e refletindo sobre tudo aquilo que a gente está lendo. Porque são peculiaridades que podem ajudar ou prejudicar nossa relação com o mundo invisível. Por isso é necessário muito cuidado. Não se pode colocar qualquer pessoa numa mesa mediúnica porque eu acho que ela tem mediunidade, ponto final. Não pode ser desse jeito. É um risco, é um perigo se colocar alguém que não sabe o que é a mediunidade. Portanto, vamos fazer uma leitura e vamos trocar ideias a respeito disto no decorrer do transcurso dessa leitura. Senhor Inácio? Oi. Está dando um eco, porque o senhor estava falando do seu notebook. Eu acho melhor o seu tirar o som e colocar diretamente no seu celular. Vou clicar aqui, vamos ver se agora melhora. E agora, está melhor? Vamos lá. Vamos ver como é que a gente faz aqui. Vamos ver. Então, veja só. O item 192 vai tratar das peculiaridades dos médiuns. Está na mesma. É mesmo? Vamos fazer o seguinte: você coloca o som e a imagem do seu celular, é melhor, sabe? Porque sempre que o seu ventilador entra aí no seu notebook, aí fica fazendo uma zoada que atrapalha. Já se consegue aí, senhor Inácio. Os irmãos só um tempinho, ver se a gente consegue melhorar as condições desta transmissão para podermos escutar melhor, sem interferências. Está me ouvindo melhor agora, Antônio? Assim, se o senhor falar mais um pouquinho. Acho que eu resolvi o problema. Sumiu o eco? O eco sumiu. Pronto. Vamos ver se qualquer coisa você me avisa. Tá certo. Então, vamos iniciar a leitura do primeiro item, que se chama Médiuns Novícios. A gente sabe, é o que vai começar, né? E ele diz que são aqueles cujas faculdades não estão ainda completamente desenvolvidas e que se ressentem da experiência necessária. Então, vejam só, o médium noviço, ele já deve ter aprendido alguma coisa da doutrina. É considerado noviço porque ele ainda está desenvolvendo a sua mediunidade. Mas ele já consegue adquirir alguns fenômenos, vamos colocar assim. Não é porque alguém chegou e disse que estava vendo almas e eu peguei e botei ele na mesa. Não é desse jeito. O médium noviço é aquele que estudou primeiro, leu sobre a doutrina, para depois ele começar a ser introduzido na mesa mediúnica, no exercício da sua mediunidade. Esse é o noviço, ele está começando. Então é bom a gente separar bem esse ponto. E a gente vai ver isso também no desenvolver aqui da nossa leitura.
Aí ele passa para o segundo item, que são os médios improdutivos. Ele diz que são os que não conseguem obter senão coisas insignificantes, monossílabos, traços ou letras sem continuidade. Ele pede para a gente ver o capítulo da formação dos médios. Nós vamos ver isso. Médios feitos ou médios formados. Ele diz que estes são aquelas cujas faculdades medianímicas estão completamente desenvolvidas, que transmitem as comunicações que recebem com facilidade, com prontidão, sem hesitação. Então é aquele médium que já consegue observar e perceber que está vindo uma mensagem mediúnica, que tem uma entidade desejando se comunicar por ele, e ele vai dar a mensagem, palavra ou escrita, sem titubear. Então esse aí já é o médium formado. E ele continua, diz que concebe-se que esse resultado não se pode obter senão pelo hábito, uma vez que nos médios noviços as comunicações são lentas e difíceis. A gente vai ver um pouco mais abaixo essa questão de obter-se o resultado pelo hábito. Aí a gente vai falar sobre isso. Médiuns lacônicos. Diz que são aqueles cujas comunicações, embora fáceis, são breves e sem desenvolvimento. Médiuns explícitos. As comunicações que obtêm esses médios têm toda a amplitude, toda a extensão que se pode esperar de um escritor consumado. Então é aquele que fala e esclarece com todas as letras o que precisa ser dito. É feito um comentário por Kardec. Ele diz que esta aptidão prende-se à expansão e à facilidade de combinação de fluidos. Os espíritos os procuram para tratarem de assuntos que comportem grandes desenvolvimentos. E aí nós vamos para os médios experimentados. Está tudo bem aí, Antônio? Isso não está. Médios experimentados. Ele diz que a facilidade de execução é um hábito, é um assunto do hábito que se adquire frequentemente em pouco tempo, enquanto que a experiência é o resultado de um estudo sério de todas as dificuldades que se apresentam na prática do espiritismo. A experiência dá ao médium o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, julgar suas qualidades boas ou mais pelos mais minuciosos sinais, discernindo a velhacaria dos espíritos enganadores que se abrigam sob as aparências da verdade. Nesse trecho aqui, ele mostra para nós que há um diferencial. O médium, desde que o médium seja feito, seja formado, é aquele que tem a facilidade na execução da mecânica mediúnica. Mas isso não significa dizer que ele tem experiência, vivência com a mediunidade. Então ele já tem domínio, ele já consegue executar com tranquilidade, mas ele ainda não tem a segurança da experiência. Ele vai... Oi. Perdão. Já que o senhor insiste em ficar com essa imagem aí do notebook, por que você não pega um som direto do seu celular? Porque o som fica atrapalhando, que o ventilador parece um identificador. Mas eu quero que você, vamos lá. Vamos lá. Tente falar pelo menos pelo celular. Agora veja agora. Então vejam só. Agora tem que desligar o som do seu notebook. Estão me ouvindo? Estou lhe ouvindo. Então vejam só. Os médios experimentados, ele tem a facilidade na execução da mecânica mediúnica.
Então ele vai receber um espírito, vai dar a mensagem, mas ele não tem certeza se aquele espírito é um espírito bom, bem intencionado, se é um gozador, se é um brincalhão, se é um falso espírito de acordo com o nome que ele deu. A mecânica funciona, mas eu não sei quem está me utilizando, vamos colocar dessa forma, porque falta a experiência. E é isso que tem-se que buscar. Exatamente, por isso é necessário que haja o desenvolvimento da mediunidade em um grupo sério, porque os outros companheiros vão nos ajudar a refletir e observar naquilo que a gente está vivenciando. Ele continua com relação a esse pormenor e diz assim: compreende-se facilmente a importância desta qualidade, sem a qual todas as outras são sem utilidade real. O mal é que muitos médiuns confundem a experiência, fruto do estudo, com a aptidão, produto do organismo. Creem-se mestres porque escrevem facilmente, repudiam todos os conselhos e tornam-se a presa de espíritos mentirosos e hipócritas que os conquistam lisonjeando seu orgulho. Ele pede para que a gente veja mais adiante o capítulo da obsessão. Certo? Então, há uma diferença em eu ter a mecânica mediúnica fácil no meu manejo, do que o discernimento de quem é que está utilizando a minha ferramenta. Esse ponto a gente precisa levar em consideração mesmo. Médiuns flexíveis são aqueles cujas faculdades se prestam mais facilmente aos diversos gêneros de comunicações e pela qual todos os espíritos, ou quase todos, podem se manifestar espontaneamente ou por evocação. Há um comentário de Kardec: esta variedade de médiuns se aproxima muito da dos médiuns sensitivos. Médiuns exclusivos são aqueles pelos quais um espírito se manifesta de preferência e mesmo com a exclusão de todos os outros, e responde por aqueles que se chamam por intermédio do médium. Tem aqui também um comentário de Kardec que é interessante considerar. Abre aspas. Isto se prende sempre a uma falta de flexibilidade. Quando o espírito é bom, pode se ligar ao médium por simpatia e com uma finalidade louvável. Quando é mau, é sempre com a intenção de colocar o médium sob sua dependência. É antes um defeito do que uma qualidade, e muito vizinho da obsessão. Ver o capítulo da obsessão. Detalhe que nós precisamos guardar para que, quando estivermos no exercício da nossa mediunidade, a gente saiba avaliar se é só o espírito X que se pronuncia por mim e nenhum outro mais. Eu preciso considerar e saber, como médium experimentado, analisar as minudências do que esse espírito transmite para mim, para que eu não me deixe ser dominado por um espírito que está me, digamos assim, me fascinando. Sigamos em frente. Médiuns de ditados espontâneos. Recebem de preferência comunicações espontâneas da parte de espíritos que se apresentam sem serem chamados. Quando esta faculdade é especial no médium,
é difícil e algumas vezes mesmo impossível fazer uma evocação por seu intermédio. Entretanto, são melhor aparelhados do que os da variedade precedente. Compreendei que por aparelhagem se entendem aqui os materiais cerebrais, porque é preciso, frequentemente, direi mesmo sempre, maior soma de inteligências para os ditados espontâneos do que para as evocações. Entendei aqui por ditados espontâneos os que verdadeiramente merecem esse nome e não algumas frases incompletas ou alguns pensamentos banais que se encontram em todas as estantes humanas. O item 193, e é o terceiro item, é segundo o gênero e a especialidade das comunicações. Então, a gente já viu que o médium pode ser principiante ou um médium já formado, e agora a gente vai saber, de acordo com as comunicações que eu recebo, quais são as particularidades dos médiuns. E ele começa com médiuns versificadores. São aqueles que obtêm mais facilmente do que os outros comunicações versificadas, bastante comuns para os maus versos, muito raros para os bons. Médiuns poéticos. Sem obter versos, as comunicações que recebem têm alguma coisa de vaporoso, de sentimental. Nada neles denota rudeza, são mais do que os outros próprios a expressão de sentimentos ternos e afetuosos. Neles tudo é vago, e seria inútil pedir-lhes algo preciso, muito comuns. Médios positivos. Suas comunicações têm, em geral, um caráter de clareza e de precisão que se presta voluntariamente aos detalhes circunstanciais, às notícias exatas. Esses são bastante raros. Médios literários. Não tem nem o vago dos médios poéticos, nem o terra a terra dos médios positivos, mas dissertam com sagacidade. Seu estilo é correto, elegante e, frequentemente, de uma notável eloquência. Médiuns incorretos podem obter coisas muito boas, pensamento de uma moralidade irrepreensível, mas seu estilo é difuso, incorreto, sobrecarregado de repetições e de termos impróprios. Kardec faz um comentário a esse detalhe. A incorreção material do estilo prende-se, geralmente, à falta de cultura intelectual do médium, que não é, para o espírito, um bom instrumento sob este aspecto. O espírito a isso liga pouca importância. Para ele, o pensamento é uma coisa essencial e vos deixa livre para dar-lhe a forma conveniente. Não ocorre o mesmo com ideias falsas e ilógicas que uma comunicação pode conter. São sempre um índice de inferioridade do espírito que se manifesta. Médios historiadores são aqueles que têm uma aptidão especial para os desenvolvimentos históricos. Esta faculdade, como todas as outras, é independente dos conhecimentos do médium, porque veem pessoas sem instrução e mesmo crianças tratarem de assuntos bem acima de sua capacidade. São variedade rara de médiuns positivos. Médiuns científicos. Não dizemos sábios, porque podem ser muito ignorantes. E, não obstante isso, são mais especialmente próprios para as comunicações relativas às ciências.
médiuns receitistas. Sua especialidade é servir mais facilmente de intérprete dos espíritos para as prescrições médicas. É preciso não confundi-los com os médiuns curadores, porque não fazem absolutamente senão transmitir o pensamento do espírito e não têm por eles mesmos nenhuma influência. São bastante raros. Observem que ele está colocando que são bastante raros médiuns religiosos. Recebem mais especialmente comunicações de um caráter religioso, ou que tratam de questões da religião, não obstante suas crenças e seus hábitos. Médiuns filósofos e moralistas. Suas comunicações têm geralmente por objeto as questões de moral e de alta filosofia, muito comuns para a moral. E aqui tem uma comunicação de Erasto, para a gente também refletir sobre ela. Todos esses matizes são variedades de aptidões de bons médiuns. Quanto aos que têm uma aptidão especial para certas comunicações científicas, históricas, médicas ou outras, acima da sua capacidade intelectual, estejais persuadidos de que possuíram esses conhecimentos em uma outra existência e que permaneceram neles em estado latente. Fazem parte dos materiais cerebrais necessários ao espírito que se manifesta. Esses são os elementos que lhes facilitam o caminho para comunicar suas próprias ideias, porque esses médios são para eles instrumentos mais inteligentes e mais maleáveis do que o seria um bruto. Essa mensagem é do Espírito Erasto. E fechando o item da noite de hoje, os médios de comunicações triviais e obscenas. Essas palavras indicam o gênero de comunicações que certos médios recebem habitualmente e a natureza dos espíritos que as dão. Quem tenha estudado o mundo espírita em todos os graus da escala, sabe que usar perversidade iguala com a dos homens mais depravados e que se comprazem em exprimir seus pensamentos em termos os mais grosseiros. Outros menos abjetos se contentam com expressões triviais. Compreendes que esses médiuns devem ter o desejo de ficarem livres da preferência desses espíritos e que devem invejar aqueles que nas comunicações que recebem não tiveram jamais uma palavra malsã. Seria preciso uma estranha aberração de ideias e ter se divorciado do bom senso para crer que uma semelhante linguagem possa ser a dos bons espíritos. Então vejam só, médios de comunicações triviais e obscenas. A gente sabe que a mediunidade necessita da sintonia, do padrão vibratório e da frequência entre os dois planos. Estamos falando do médium que está recebendo mensagem. Não estamos aqui cuidando dos médiuns que trabalham em socorro aos irmãos necessitados. Há uma diferença. É bom que a gente entenda isso, porque Chico Xavier recebe mensagens e edita um livro. Divaldo Franco recebe mensagens e edita livros. E existem aqueles médiuns que vão para a casa espírita, se reúnem com o seu grupo, se põem à disposição de uma equipe e vai recepcionar os irmãos de todos os níveis
que a equipe espiritual permita que ele se manifeste. E aí, nesse segundo caso, o médium pode recepcionar uma entidade que vai dizer besteira, que vai blasfemar, mas o objetivo é ajudá-lo através das orientações que o doutrinador vai dirigir a ele. Tudo bem aí, nesse caso, não significa dizer que o médium está no mesmo padrão que a entidade. Ele está em serviço. Agora, se eu sou um médium e eu estou em casa e eu passo a receber uma entidade e que começa a escrever palavras malsãs, eu preciso analisar o que é que está se passando comigo, que estou dando condições a esse irmão de me utilizar. Porque, no caso agora, o objetivo não é ajudá-lo, porque eu não posso fazer só ir em casa. O socorro a esses irmãos é numa casa espírita ou num grupo que se reúne com esse objetivo. Então, nós temos aqui todos os argumentos para que a gente analise o que se passa na nossa estrutura mediúnica. Porque nós estamos bem distantes do surgimento desse livro. Quando Kardec tinha as experiências naquele período. Hoje, há uma diferença. Nós não temos médios versificadores, mestres poéticos, literários. Não, são particularidades, mas que hoje não se, digamos assim, não se utiliza essas observações. É raro se observar esse tipo de situação, porque hoje a mediunidade já tem uma função, digamos assim, mais objetiva. Estou colocando dessa forma para a gente entender que a mediunidade tem que ser observada com muita atenção. Nesse caso dos médiuns experimentados, esse detalhe é fundamental quando ele diz que há uma diferença entre a facilidade de execução e diferentemente da experiência vivenciada detidamente, refletidamente, ao longo do tempo. Acontece que, lamentavelmente, por N motivos, pessoas são colocadas para utilizar a sua mediunidade sem sequer conhecer o livro dos médiuns. Eu já ouvi médiuns dizerem que nunca tinham lido o livro dos médiuns. Como eles sabem discernir os espíritos que estão se valendo da sua estrutura mediúnica? Esse é o ponto que a gente precisa parar e refletir. Por isso que é bom a gente estar em conjunto, fazendo reflexões em cima desses detalhes que são essenciais para o futuro do médium. Por isso que nós não podemos aceitar toda mensagem, venha de quem vier, de olhos fechados. Temos que usar a razão, temos que refletir e temos que ponderar. Os bons espíritos, os espíritos esclarecidos, não irão se melindrar se nós analisarmos as suas mensagens. Porque eles estão confiantes, eles sabem o que eles estão fazendo. Eles não vão ter medo de que nós analisemos o que ele está dizendo. Os que tiverem estão se traindo. Porque eles não se garantem. Porque
ele sabe que a mensagem dele está furada. Temem a reflexão e a análise.